Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui, iniciando mais uma aula do nosso canal. E hoje nós vamos fazer a correção do PET, volume 5, semana 3, referente ao sétimo ano do ensino fundamental. Então, sem mais delongas, bora para a nossa correção. Questão número 1. Júlio reside no Ceará e trabalha para uma empresa que presta serviços em São Paulo. A cada 16 dias que ele trabalha em São Paulo, tem direito a 3 dias de folga. Ele pretende viajar com a família e decidiu acumular suas folgas para estender o período de férias. Nessa intenção, ele trabalhou 96 dias sem folgas. Diante do exposto e mantendo o padrão do número de dias trabalhados e o número de folgas, responda as questões a seguir. Então, na letra A, quantos dias de folga Júlio terá por ter trabalhado 96 dias? Então, aqui é o seguinte, eu vou pegar os 96 dias que ele trabalhou e vou dividir em grupos de 16. Por quê? Porque a cada 16 dias ele tem direito a 3 dias de folga. Então, quando eu pego 96 e divido por 16, eu encontro 6 como resultado, ou seja, eu consegui 6 grupos. Lembrando que ele tem 3 folgas por cada grupo, né? Então 6 vezes 3, 18, ele vai ter direito então aí a 18 dias de folga. Na letra B, para ele obter mais 30 dias de folga, quantos dias seguidos de trabalho serão necessários? Então aqui é o seguinte, eu vou pegar esses 30 dias de folga e vou dividir por 3. Por que eu estou dividindo por 3? Porque as folgas dele são contadas de 3 em 3, né? Então, quando eu faço 30 dividido por 3, eu tenho 10, ou seja, eu preciso de 10 ciclos completos para ele conseguir 30 dias de folga, vamos dizer assim. Como ele tem que, o ciclo completo corresponde a 16 dias, então eu vou ter que multiplicar 10 por 16 e vai dar 160. Então ele tem que trabalhar 160 dias para conseguir 30 dias de folga. Na letra C, se Júlio trabalhasse 60 dias seguidos, ele conseguiria quantos dias de folga? Aí é o mesmo raciocínio, né? A gente vai pegar os 60 e dividir por 6, e aí a gente vai ter 3,75. O que isso quer dizer? Ele vai conseguir 3 ciclos completos de folga, tá? E vai ficar faltando um pouquinho aí para ele completar o quarto ciclo de folga. Então, lembrando que ele vai ter 3 ciclos completos, né? Então, cada ciclo são 3 dias de folga, então 3 vezes 3 dá 9. Ele vai conseguir aí, trabalhando 60 dias consecutivos, 9 dias de folga. Na letra D, se em 60 dias de trabalho o número de folgas não foi exato, quantos dias precisaria trabalhar a mais para completar o período e obter o benefício? Aqui basta a gente fazer a divisão, né, de 60 dividido por 16, que dá 3 e sobra 12. Então está faltando ali apenas 4 dias para ele completar os 16 e conseguir aí mais 3 dias de folga. Na número 2, uma loja de brinquedos está fazendo uma campanha onde, para cada 20 brinquedos vendidos, faria a doação de 2 brinquedos para o orfanato Criança Feliz. Se durante o tempo da promoção foram vendidos 560 brinquedos, quantos brinquedos serão doados ao orfanato? Para a loja conseguir doar 80 brinquedos, quantos precisam vender? Então nós temos duas perguntas aqui, né? A primeira coisa que a gente vai fazer, ó, eles venderam 560 brinquedos, né? E aí, ó, para cada 20 brinquedos vendidos, então a gente tem que fazer grupos de 20. Então eu vou pegar o 560 e vou dividir em grupos de 20 e vou conseguir aí 28 grupos. Em cada grupo eu tenho 2 brinquedos que serão doados, né? Então 28 vezes 2 dá 56. Então 56 é a quantidade total de brinquedos que vão ser doados. Para a loja conseguir doar 80 brinquedos, quantos brinquedos que eles precisam vender? Então aqui é o seguinte, para eu doar 80 brinquedos, eu sei que eu preciso, a quantidade de brinquedos exata, né, que eu posso doar por vez ali seria 2, né? São 2 brinquedos para cada 20 que vão ser vendidos. Então eu pego os 80 brinquedos que eu quero doar e divido por 2. Eu vou ter ali então 40 grupos. Desses 40 grupos, agora eu preciso multiplicar por 20, porque é a quantidade de brinquedos que eu preciso vender para poder dar 2 cada vez, né? Então, no caso aqui, é necessário vender 800 brinquedos para que elas consigam dar de brinde 80 brinquedos. Na número 3, Tereza
Na questão número 3, Tereza trabalha em uma pizzaria e usa a receita a seguir. Para massa de pizza, 600 gramas de farinha de trigo, um copo de água morna, 30 gramas de fermento biológico fresco, 125 ml de óleo, uma pitada de sal e uma colher de café de açúcar. O chefe de Tereza comprou 2 kg de farinha de trigo, 1 litro de óleo e 100 gramas de fermento biológico fresco. Se com estes ingredientes ela fizer um número máximo de pizzas, então sobrarão de farinha e óleo, respectivamente. Então a gente vai ter que ver aqui, né? Ele comprou 2 kg de farinha de trigo. Para fazer uma pizza eu preciso de 600 gramas, para fazer duas eu vou precisar de 1.200, para fazer três eu vou precisar de 1.800 gramas. Ou seja, está sobrando 200 gramas. A respeito do óleo, é o óleo, né, que ele comprou ali, isso, 1 litro de óleo. Uma pizza vai utilizar 125 ml, duas 250. Como a farinha aqui só dá para fazer 3 pizzas, não adianta eu continuar aqui o óleo com 4, 5, 6, enfim, quantas couberem, porque só tem farinha para fazer 3. Então, até o momento, dá para fazer 3 pizzas, né? Como ele pergunta aqui, ó, então sobrarão de farinha e óleo, respectivamente, a gente ainda vai ter que fazer o fermento biológico para ver se o fermento é suficiente para fazer as 3 pizzas, porque até então dá para fazer 3 pizzas, né? Vamos ver agora o fermento biológico. Para utilizar o fermento aqui, uma pizza 30 gramas, duas pizzas 60 gramas e 3 pizzas 90 gramas. Ou seja, o fermento é suficiente para fazer 3 pizzas. Então, o máximo que dá para a gente fazer é 3 pizzas. E sobram 200 gramas de farinha e 625 ml de óleo. Ou seja, a resposta é a letra B. Número 4, Carla visitou uma fábrica de jeans. Ao entrar na fábrica, um quadro chamou sua atenção. Ele expressava o total de calças produzidas em determinado período de tempo. Então, em 5 horas, são feitas 300 calças e 15 horas 900 calças. Observando o tempo e as quantidades expressas no quadro e considerando o padrão identificado na produção, ajude Carla a calcular as quantidades de calças produzidas em 10 horas e em 20 horas. Aqui é muito simples. Se essa empresa, né, faz 300 calças em 5 horas, quer dizer que se eu pegar 300 e dividir por 5, ela está fazendo então 60 calças por hora. Então, para eu saber quanto ela faz em 10 horas, é só eu multiplicar o 10 por 60, né, que vai dar 600 calças, e a mesma coisa com o 20, que vai dar 1.200 calças. E aí, na letra B, compreender e relatar o que acontece com a quantidade de calça em relação ao tempo. Então, é muito simples, né? Quanto maior o tempo, maior a quantidade de calças produzidas, ou seja, são grandezas diretamente proporcionais. Número 5. Amanda passará o dia em um parque de natação. Nesse dia, acontecerá um campeonato de nado livre com provas de 100 metros, 200 metros, 400 metros e 800 metros. Ela ficou feliz, pois seu amigo Carlos participará de todas as provas. Os tempos de Carlos em treinamento são 100 metros em 60 segundos e 200 metros em 120 segundos. Letra A. Mantendo o mesmo ritmo de nado, em quanto tempo Carlos fará as provas de 400 metros e 800 metros? Monte um quadro mostrando suas conclusões. Então aqui é muito simples. 100 metros ele faz em 60 segundos. 200 metros ele faz em 120 segundos. Desse modo, se a gente colocar aqui 400 metros, né, se a gente olhar aqui, 100 metros ele faz em 60 segundos, 200 metros ele faz em 120 segundos. Quer dizer que a cada 100 metros ele precisa de 60 segundos. Então, se eu vou multiplicar por 4 aqui, 100 vezes 4, eu vou pegar os 60 e também vou multiplicar por 4, totalizando ali 240 segundos. A mesma coisa 800 metros. Eu poderia pegar o 400 aqui também multiplicar por 2 e o 240 e também multiplicar por 2. Sendo a piscina de 50 metros de comprimento, quantas vezes Carlos percorrerá a raia em cada prova? Então, na prova de 100 metros, vai ser 100 dividido por 50, né, que vai dar 2. Então, ele vai ir e voltar apenas. Na de 200 metros, vai ser 200 dividido por 50, que vai dar 4 vezes, né? Então ele vai ir e voltar e voltar.
400 metros vai ser 400 dividido por 50, que vai dar 8 vezes, e 800 metros dividido por 50 vai dar ali 16 vezes. Qual relação identificamos entre a distância de cada prova e os tempos obtidos por Carlos? São grandezas diretamente proporcionais, pois quando aumenta a distância, aumenta o tempo, né? Isso é muito óbvio, né? Quanto maior a distância que ele tiver que percorrer, maior é o tempo que será gasto. Número 6, o quadro abaixo mostra a quantidade de bolos que é preparado em uma semana na confeitaria Doce Delícia. Então, horas diárias. Em 3 horas são feitos 6 bolos. Aí depois o 6 ali está faltando, né, um valor, e em 9 horas está faltando, são feitos ali 18 bolos. E na última coluna nós temos um valor faltando aqui, né, que não se sabe em quantas horas foram produzidos 24 bolos. Mantendo a regularidade identificada no quadro, responda as questões a seguir. Qual a quantidade de bolos preparados em 6 horas? Então aqui é o seguinte, ó, se a gente olhar, a quantidade de bolos é sempre o dobro da quantidade de horas trabalhadas, né? Então, ó, 3 horas, o dobro, 6. 9 horas, o dobro, 18. Então aqui é a mesma coisa. Se eu tenho 6 horas, o dobro vai ser 12. 12 bolos produzidos. Qual o número de horas diárias utilizadas para preparar 24 bolos? Explique como chegou a essa resposta. Aqui é o seguinte, se de cima para baixo é sempre o dobro, de baixo para cima é sempre a metade. 6 dividido por 2, 3. 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. Então, 24 dividido por 2 é o valor que a gente vai ter ali dizer, ou seja, são ali exatamente 12 horas necessárias para se fazer 24 bolos. Então, essa foi a nossa correção do PET, volume 5, semana 2, referente ao 7º ano do ensino fundamental. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui nos comentários que assim que possível eu respondo para vocês. Então é isso, muito obrigado, até a nossa próxima aula.